Eu tenho um outro exemplo, então. Eu tenho f de x, y, z é a função x² mais y² mais 2z², tá? E eu quero determinar a superfície de nível de f, que é tangente ao plano x mais 2y mais 3z igual a 4, e eu quero saber também qual é o ponto de tangência. Uma coisa que a gente aprendeu já é, dado uma superfície de nível e dado um ponto dessa superfície, eu sei determinar a equação do plano tangente. Lembra disso? Então, só para a gente recordar, se eu tenho uma função f de 3 variáveis, né? Uma f que é de f de x, y, z, e eu tenho uma superfície de nível f de x, y, z igual a constante, né? Uma superfície S aqui. Tá? A gente sabe determinar o plano tangente a essa superfície num ponto x0, y0, z0. Tá? Então, se x0, y0, z0 é um ponto de S, quem que é o plano tangente? Então, eu tenho aqui uma superfície, né? Tá aqui a superfície e aí eu tenho um ponto da superfície. Como é que a equação do plano tangente, como é que eu acho que plano é esse? Ele é o plano que tem o gradiente como vetor normal, tá certo? Então, eu pego o vetor gradiente de f, calculado em x0, y0, z0, e aí a equação do plano é só pegar um ponto genérico aqui, x, y, z, aqui está o ponto x0, y0, z0, e falar que o produto escalar dos dois dá zero. Tá certo? Então, a equação do plano, uma equação para o plano tangente a S em P, nesse ponto P aqui, é gradiente de f, calculado em x0, y0, z0, produto escalar com vetores da forma x, y, z menos x0, y0, z0 igual a zero. Tá? Isso aqui dá a equação de um plano, do plano tangente. O que aconteceu aqui neste exercício? Eu tenho o plano e eu tenho a função, mas eu não tenho o ponto. Então, aí eu queria que vocês me dissessem o que eu faço. Alguém tem alguma sugestão? É paralelo ao gradiente. Isso. Eu vou procurar qual é o ponto em que o normal do plano é paralelo ao gradiente. É isso aí. Aí acabou. Então, para resolver o problema aqui... Então, isso aqui foi só um parênteses, né? Só para a gente recordar essa parte. E para resolver o problema, né? Vamos procurar um ponto, x0, y0, y0, tal que o gradiente da f, calculado em x0, y0, z0, é paralelo ao normal daquele plano. Quem que é o normal daquele plano? É 1, 2, 3, né? Tá? E aí eu vou ficar com um sistema parecido com os do Lagrange, né? Eu vou ficar com... Vamos ver quem que é o gradiente? O gradiente da f num ponto x, y, z
é 2x, 2y e 4z. Tá? Esqueci de dizer, esse ponto aqui tem que estar no plano, né? Pertencente ao plano. Desculpa, pertencente ao plano. Então, eu tenho isso aqui. Então, o que eu quero é que 2x seja múltiplo de um lambda vezes 1. 2y tem que ser um lambda vezes 2. 4z é um lambda vezes esse 3. Só que aqui eu tenho 4 incógnitas, 3 equações. Esse aqui eu não resolvo. O que está faltando? Eu tenho que dizer que o ponto que eu estou procurando está no plano. Então, satisfaz a equação do plano, x mais 2y mais 3z igual a 4. E aí, esse é fácil de resolver, né? Você isola o lambda, isola os x, o y e o z e substitui aqui, tá? Então, eu vou só escrever etc. e deixo para vocês continuarem, tá bom? Porque esse é simples, né? Mas eu só quis... eu achei interessante que esse problema não é um problema de máximos e mínimos, né? Mas a gente resolveu montando um sistema muito parecido, né, com os outros todos que a gente vinha fazendo. Tem um exercício da lista que é o número 37 da lista 3, tá? Ele pede para dê as dimensões da caixa retangular sem tampa de maior volume que pode ser construída com 27 centímetros quadrados de papelão. Então, como é que vocês vão fazer isso? Primeiro eu vou tentar desenhar e dar nomes para as dimensões da caixa, né? Se a caixa é retangular, vou tentar fazer assim, ó. Faz de conta que essa aqui é a minha caixa, tá? Então, o que vocês fariam agora? Tá ali a caixa. Eu estou pensando numa caixa sem tampa. O volume, ele quer a caixa de maior volume. Então, a função f, que eu vou definir, tem que calcular o volume da caixa. E o volume da caixa depende de profundidade, largura, altura, né? Então, vamos dar nomes para essas... Aqui, essa largura aqui eu vou chamar de x. Isso aqui, esse comprimento eu vou chamar de y e a altura é o z. Tá? Então, aqui eu defino f de x, y, z é x, y, z. Tá? E aí, ele quer que eu use 27 centímetros quadrados de papelão para construir a caixa. Então, o que eu posso dizer? A área, né, da superfície da caixa aí tem que ser 27. E qual que é a área dessa caixa sem a tampa, né? Eu estou sem esse pedaço. Então, tem duas laterais de área x vezes z, né? 2xz, mais tem duas laterais de área y vezes z. E tem o fundo. O fundo da caixa tem área XY. Isso aqui tem que dar 27. Tá certo? Então, eu estou pensando em x, y, z em centímetros. Tá? Então, esse aqui é um problema de máximo e mínimo restrito a uma condição. Essa condição aqui. Tá? Essa condição a gente pode ver como uma G de XYZ
Essa função é polinomial, né? Então, ela é de classe C1, essa função é diferenciável. Só olhar, as derivadas parciais são contínuas, tudo isso, né? Então, eu estou nas condições do teorema do Lagrange, né? E vamos lá. O que eu vou procurar? Os candidatos aí, o candidato a volume máximo, né? Os candidatos tem que satisfazer, são os pontos x, y, z que satisfazem gradiente de f é paralelo, né, ao gradiente de g e o g é 27. Então, o que vai dar isso? Isso aqui vai dar um sistema assim, ó. Eu vou escrever aqui a del f del x. Então, a derivada desta f em relação a x, desculpa, o gradiente eu vou escrever aqui. Então, a derivada da f em relação a x é yz. A derivada da f em relação a y é xz. E a derivada da f em relação a z é xy. Isso tudo tem que ser múltiplo do gradiente de g. Então, vamos lá. Derivada da g em relação a x dá 2z mais y. A derivada da g em relação a y dá 2z mais x. A derivada desta g em relação a z dá 2x mais 2y. Tá? E aí eu tenho que 2xz mais 2xy, não, 2yz mais xy tem que dar 27. E agora, hein? Agora a gente chega num sistema com 4 equações em 4 incógnitas, cabeludo, tá? A gente apanha um pouco para resolver isso aqui, porque você isola um, substitui no outro e não cancela nada, e você vai e volta e vem, e tem que tomar cuidado para não se perder. Aqui eu vou trocar esta equação por... eu vou colocar esse z junto, tá? Então, vai ficar y menos 2 lambda, tudo isso vezes z, é igual a lambda y, tá? E desta daqui, eu vou fazer a mesma coisa, passar esse pedaço para lá, fatorar o z e deixar o lambda x separado. Então, vai ficar x menos 2 lambda z é igual a lambda x. Dessas duas, eu tenho que separar o caso y igual a 2 lambda separado, analisar separadamente, e eu vou supor que isso aqui não é zero e passar dividindo, tá? Então, eu vou ficar com z igual a lambda y sobre y menos 2 lambda, mas isso aqui eu só posso fazer depois que eu tiver certeza que o y menos 2 lambda não é zero, tá? Então, depois eu tenho que voltar para esse caso, tá? Se o y for igual a 2 lambda, eu tenho que ver o que acontece, tá? Mas, supondo que o y não é 2 lambda, eu substituí o z, eu achei o z aqui. A mesma coisa eu faço com o x igual a 2 lambda, tá? E aí, igualo os dois. Aí eu igualei
Na verdade, eu igualando os dois, eu multipliquei em cruz. Aí ficou assim, que lambda y sobre y menos 2 lambda é igual a lambda x sobre x menos 2 lambda. Daí eu vou ter lambda y vezes x menos 2 lambda é igual a lambda x vezes y menos 2 lambda. E agora não tem muito jeito, eu vou distribuir, cancelar o lambda xy que aparece aqui nos dois, e eu vou sobrar com menos 2 lambda ao quadrado y é igual a menos 2 lambda ao quadrado x. Daqui, vocês podem concluir o quê? Que x é igual a y ou o lambda pode ser zero. Se o lambda for zero. Quer dizer, um erro frequente que a gente vê quando as pessoas resolvem esse sistema é cancelar sem antes olhar se é zero. Você só pode cancelar se você sabe que não é zero. Então, aqui tem duas possibilidades. Ou x é igual a y ou lambda é igual a zero. Tá? E é isso que... Ou x é igual a y ou lambda é igual a zero. Aí eu tenho que olhar. Se o x for igual a y, volta aqui, ver o que acontece. Se o lambda é igual a zero, a gente já vai excluir já, por quê? Ó, põe zero aqui. Tá? Vai ficar aqui x vezes z dá zero. Mas se x vezes z dá zero, é porque um dos dois é zero. Mas tem caixa. Se x for zero, ou y for zero, ou z for zero, tem alguma caixa? Não existe a tal da caixa, né? Então, esta possibilidade está excluída. Tá? Então, você cai no caso que o x é igual a y e vem voltando, né? E substitui tudo aqui e volta. E ainda tem que voltar também para esses casos que eu excluí, tá? Para fazer essas duas passagens, eu tive que supor que o y é diferente de 2 lambda e que o x é diferente de 2 lambda. Então, eu tenho que voltar para o caso x igual a 2 lambda e y igual a 2 lambda. Tá? Então, vamos fazer isso, sem a gente se perder muito? Então, vamos lá. Só escrever o que eu já falei. Lambda igual a zero implica que que yz é zero. Então, não interessa esse caso, né? Se o y é igual a x, então, deixa eu ver onde que substitui. Substitui na terceira equação, tá? Substituindo na terceira equação, e aí eu vou ficar com x² é igual a lambda vezes 2x mais 2y vai ficar 4x, tá certo? Qual é a tentação? Cancelar o x, né? Que pode levar a erros. Então, vamos fazer bonitinho. Isso aqui é x² menos 4 lambda x igual a zero e fatora. Aqui vem x igual a zero, que não interessa. Ou a outra possibilidade é o x igual a 4 lambda. Só que o y também é 4 lambda. Tá? E aí a gente vai substituir na terceira equação, na última equação, e achar o z. Tá? Substitui essas duas na terceira equação, na quarta equação. Dois
vezes 4 lambda z mais 2 vezes 4 lambda z de novo, mais xy, que é 4 lambda ao quadrado, igual a 27. Tá? Daqui vai ficar 8 lambda, mais 8 lambda, então 16 lambda z, mais 4, mais 16 lambda ao quadrado, igual a 27. Tá? Eu tinha que ter achado o z também. O z, eu vou substituir isso aqui também na primeira, para tirar o z. Tá? Então, substituindo na primeira equação, eu fiquei com yz é 4 lambda z igual a lambda, que multiplica 2z mais y. Daqui a gente tira o z. Tá, eu já vou dizer quanto dá. É só simplificar, isso aqui vai dar que z é 2 lambda. E aí substitui aqui. Tá? Com essas duas, vocês vão descobrir que o lambda, 16 lambda ao quadrado dá 9, lambda ao quadrado dá 3 quartos, lambda é mais ou menos 3 quartos. Só que o negativo não interessa, né? Porque x, y e z são números positivos. Então, eu queria lambda positivo. Ele tem que ser 3 quartos. E aí, com isso, eu vou achar o ponto. Eu vou achar que o x é 3 centímetros. O y também é 3 centímetros. Né? Porque eu tenho 4 lambda, né? E o z é 2 lambda. Esse é o candidato. Esse é o candidato. E aí eu queria que vocês quebrassem a cabeça para dizer por que ele é o ponto que me interessa. Tem duas coisas que ficaram faltando aqui. Uma é, por que esse é o ponto que dá o maior volume? Por que é ele mesmo? Esse é o candidato, mas por que é ele que resolve? E a outra questão é que ficou faltando lá excluir o caso y igual a 2 lambda e x igual a 2 lambda. Bom, não sei, ou exclui ou talvez dê uma solução equivalente. Não sei, tem que analisar esse outro caso aí que ficou faltando. Tá? Vocês podem tentar também? Ah, desculpa, eu falei 2 lambda, 1,5 centímetro e meio, é 3 meios de lambda. Tudo bem? Tem que tomar bastante cuidado na hora de resolver os problemas, de não deixar escapar a solução. Esse é o perigo maior. Os sistemas não lineares, a gente não sabe prever com antecedência quantas são as soluções. E a gente pode perder algumas pelo meio do caminho. Tá? Tem que tomar cuidado. É isso.